Fala, contador, contadora! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais essa live que faz parte da maratona de atalhos e obstáculos para superar a crise. Estou muito feliz, estamos chegando à reta final. Essa é a última semana da maratona e vamos falar de alguns assuntos incríveis para te ajudar a crescer e prosperar na crise. Então seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se é a primeira vez que você assiste uma live minha, ou quem sabe algum vídeo meu, deixa eu me apresentar. Meu nome é Pedro Neri, eu sou empresário contábil, sou sócio da Marco Contabilidade Consultiva, uma rede de contadores consultores que tem sede no Espírito Santo, e criador aqui do canal Contabilidade Consultiva, que nessa semana nós superamos 40 mil empresários contábeis seguindo o canal. Estou muito feliz de a gente ter conseguido alcançar esse marco, que eu vou ser sincero para você, eu nunca imaginei que seria possível reunir tanta gente, tantos contadores em um único canal. Hoje nós somos o maior canal de vendas e diferenciação para contadores no Brasil. Eu tenho muito orgulho de ter você do meu lado. Obrigado pela sua confiança. E tem muita gente que está comigo desde o iniciozinho. Alguns de vocês, inclusive, nessa live. Obrigado de coração aí. Seja você está comigo desde o início. Começamos em 2018 esse canal. Seja você que está me conhecendo agora também, da mesma forma. Obrigado pela confiança. Deixa eu colocar o tema aqui da live. Para a galera que for chegando, eles saibam do que a gente vai falar hoje, né? Inclusive, deixa eu já perguntar para vocês, ó. De qual cidade você fala? Coloca aqui no comentário para mim, por favor. Quero saber de onde você é, porque eu quero fazer hoje eu vou fazer algumas pesquisas com vocês. O tema de hoje é daqueles temas dos mais intrigantes na contabilidade, que é como corrigir clientes desorganizados. Olha só, quero te fazer uma pergunta. Você que está me assistindo aí, você tem cliente desorganizado na sua empresa contábil? Responde para mim aí, coloca aqui no comentário, sim. Se você tem cliente desorganizado, coloca aqui no comentário, que eu quero saber se isso é uma realidade que também te afeta ou se só afeta a mim, porque eu tenho clientes desorganizados. Eu vou te mostrar como a gente faz para organizá-los. Qual o passo a passo que a gente faz isso? É isso que você vai aprender nessa nossa live de hoje. Lembrando que essa live ela faz parte dessa maratona de atalhos e obstáculos, que é um grande aquecimento para a Semana do Contador Anticrise, um evento incrível, que já está com milhares de contadores inscritos, que vai rolar no dia 14 e 17 de setembro, na semana que vem, começa segunda-feira, a revolução da sua empresa contábil. Porque lá eu vou te ensinar como você faz para reduzir a inadimplência da sua empresa, para reduzir a perda de clientes e mais, vou te ensinar a conquistar de 20 a 50 clientes em até um ano, mesmo na crise. É isso que você vai aprender na Semana do Contador de Crise. É a segunda edição que eu faço desse evento. Eu fiz a primeira edição no início do ano e foi um sucesso. Eu resolvi fazer mais uma vez agora, para que a gente possa destravar os contadores, para que eles possam ajudar e salvar as empresas. Tá bom? Então fica o convite, se você ainda não se inscreveu, no final dessa live, vai lá no meu perfil, tem um link, se inscreve para você participar. Tá bom? Maravilha, clientes desorganizados. Primeiro vamos fazer um alinhamento, tá? Um pequeno alinhamento. O que é um cliente desorganizado? Para a gente estar falando a mesma página. O cliente desorganizado, conceitualmente falando, é aquele cliente que não faz a parte dele. Ou que não faz a parte dele no tempo certo e do jeito certo. É aquele cliente que se compromete a fazer algo e não faz. E esse algo que ele deixa de fazer, essas rotinas, geralmente são rotinas repetitivas, o fato dele não fazer essas rotinas coloca a empresa dele em risco e deixa o nosso trabalho como empresa contábil mais difícil. Ou às vezes até impede que a gente faça o nosso trabalho de empresa contábil. Isso faz com que esse cliente, do lado dele, né, do ponto de vista dele, a empresa dele seja um verdadeiro caos, uma bagunça, em que ninguém sabe de nada, que está tudo sendo tocado. As coisas não são administradas lá, as coisas são tocadas, joga para frente. Então, é uma empresa que vive sempre no caos, sempre na bagunça. Inclusive, te perguntar, você conhece um empresário assim? Que está sempre na correria, no caos, trabalha, mas parece que não fez nada. Você conhece um empresário assim? Inclusive, muitos contadores se identificam com isso, muitos contadores também passam por isso. Enfim, o cliente organizado é aquele que deveria fazer o trabalho e não faz. Ou não faz do jeito certo ou no tempo certo. E do nosso lado, de empresários contábeis, esse cliente é um cliente muito problemático. Por vezes, um cliente tóxico. Como assim um cliente tóxico? Um cliente que intoxica a nossa empresa contábil, intoxica a nossa equipe. Um cliente que corrói nossa lucratividade. Porque imagina só, aquele cliente, pega o caso mais clássico, né, que
Eu posso chutar que toda empresa contábil de verdade tem esse problema, que é o cliente que não manda documento para fazer a contabilidade. Imagina, você tem um contrato com ele nesse mês, passou agora, mês de agosto. O mês de agosto, ele te pagou um honorário, vai pagar agora o honorário em setembro, ok? Você tem empenhado para atender esse cliente um número X de horas no setor contábil, de profissionais que vão atender esse cliente. O abençoado do cliente não manda o documento do contábil para você. O que acontece? As horas que passaram, elas passaram. O tempo é um recurso que a gente não consegue estocar. Então, a hora daquele funcionário que você estava lá mobilizado para atender esse cliente, ela passou e você não fez o que tinha que fazer. Aí 2 meses depois esse cara manda o documento para você e quer que você feche a contabilidade dele. Só que peraí, a hora que estava contratada era no mês de setembro para eu fazer essa contabilidade dele. E essa hora passou e a gente não fez a contabilidade não por culpa nossa, mas por culpa do cliente, porque ele é desorganizado. Então veja, esse cliente está te impondo um custo de horas a servir para esse cara que ele não está te pagando. Percebe esse problema? O problema dos clientes desorganizados, eles consomem mais horas para que nós possamos fazer nosso trabalho do que um cliente organizado. E por isso que muitas vezes é um cliente tóxico, que ele corrói tua lucratividade, ele corrói tua equipe. Aquele cliente está sempre pedindo um jeitinho, quer ferir a regra, ele quer um jeito só para ele. É o cliente que pede recálculo. Porque olha só, tem vários tipos de desorganização, né? Vamos pensar aí, desorganização de cliente relacionado ao setor fiscal. Inclusive, já vou te fazer um convite. Se você tem um cliente que tem essa situação, você vai dizer o seguinte: se você passa por alguma das situações, você vai colocar aqui no comentário sim. Eu quero saber se isso rola com você ou se rola comigo. Você tem cliente aí na tua cidade que não emite nota fiscal no tempo certo? Hein? Aquele prestador de serviço que ele deixa para emitir todas as notas no final do mês e, porra, virou o mês e ele não emite nota. Você tem cliente assim? Ou então aquele cliente que tinha que te mandar o arquivo, né, do SPED fiscal, ou que tinha que te mandar não sei se no teu estado ainda tem Sintegra, né, arquivo Sintegra, o XML das notas, e não manda, aí não deixa você fazer a apuração fiscal. Você tem cliente assim? Você tem cliente que você manda o imposto para ele, o filho da mãe não paga e te pede recálculo? Vamos pensar no departamento pessoal. O que é desorganização do pessoal? Porra, você tem cliente que não te manda os eventos variáveis da folha, os proventos e descontos, não manda quem teve hora extra, não manda quem teve falta, cliente que faz admissão de funcionário e não manda a carteira dele. Inclusive o E-Social proíbe que isso aconteça, mas a gente sabe o que acontece. Você tem cliente assim? Cliente que, vamos lá, no contábil já falamos, né? Cliente que não manda documento pra gente. Enfim, são diferentes tipos de desorganização. E essa desorganização pode quebrar nossas empresas. Faz sentido isso, galera? Então é um tema muito importante nessa live que eu vou te convidar a ficar presente. Fica comigo até o final, porque nós vamos debater como corrigir esse problema. Inclusive, já vou te fazer um pedido, presta atenção. Se você tem um sócio, se você tem uma sócia, ou se você tem um funcionário de confiança que está sempre contigo, não deixa de mandar essa live para essa pessoa, para que ela possa te ajudar a superar esse desafio. Porque é um desafio grande, acontece com todo o Brasil. Não é fácil. Se fosse fácil, já teria resolvido. Não é simples. O que eu vou te ensinar aqui é um passo a passo que vai requerer trabalho, que vai requerer esforço. Dá para fazer? Dá, mas tem um desafio atrelado. Então, quanto mais gente você chama para isso, mais você consegue superar. Então, aqui no Instagram, tem um aviãozinho, tá vendo? Um aviãozinho que você clica nele e vai aparecer uma relação de pessoas com que você conversa. Acha lá seu sócio, sua sócia, seu funcionário de confiança, ou então um amigo contador que você acha que precisa se organizar, manda essa live para ele. Tenho certeza que essa pessoa vai ficar muito feliz de receber uma mensagem sua indicando um conteúdo avançado como esse. Tá bom? E da mesma forma, se você tiver alguma dúvida, olha só, aqui do lado desse aviãozinho tem uma caixinha com um ponto de interrogação. Você clica nela e você consegue mandar sua pergunta. Para ensinar para a galera como é que funciona, alguém me manda aqui, por favor, um oi nessa caixinha de interrogação. Manda um oi para mim aqui, porque eu já vou te mostrar como é que funciona. Então, a sua dúvida, por favor, não manda no chat, porque no chat eu não consigo ler. Eu estou bem focado aqui na câmera, então não consigo ler o que está aqui embaixo. Mas se você mandar aqui na caixinha, eu consigo fazer isso, olha. Tem aqui, olha, investimento com Felipe. Que bacana, Felipe, seja bem-vindo. Mandou aqui a mensagem, teste. Então eu consigo estocar
as perguntas, a gente guarda elas e no final eu consigo trazê-las e a gente responder cada uma das suas dúvidas, tá bom? Então, se você tiver dúvida, não manda no comentário, manda aqui na caixinha de perguntas específica, porque isso vai me ajudar a te responder. Beleza? Maravilha. Então, estou entendendo que cliente desorganizado você também tem. Deixa eu fazer uma outra pesquisa com você. Você que está comigo ao vivo, quem está vendo a gravação não consegue participar, mas eu quero saber a tua opinião de quem está ao vivo. Na sua opinião, os clientes desorganizados, eles são maioria ou minoria dos empresários? Coloca no comentário, por favor, a sua opinião. Quero saber a sua opinião sobre isso. É maioria ou minoria dos empresários que são desorganizados? É claro, gente, que existem diferentes níveis de organização / desorganização, né? Existe aquele cara que, às vezes, ele é organizado para uma coisa, mas é desorganizado para outras. Percebe? Tem gente, às vezes, que, até por afinidade, gosta de fazer uma atividade, não gosta de fazer outra. Então, existem diferentes perfis. Eu tenho uma curiosidade, uma história engraçada. Eu não sei se você viu um comercial que eu tive o prazer de participar junto com o pessoal do QuickBooks, que era a campanha Histórias de Contador com o Fábio Porchat. E o Fábio Porchat é uma figura. Tive a oportunidade de bater um papo com ele antes da live que a gente fez no canal dele. E aí ele falando, pô, Pedro, que bacana o trabalho que vocês estão trazendo, né? Poxa, do contador ajudar os empresários. Eu também não sabia que os contadores podiam ser tão importantes assim. Porque eu vou te dizer uma coisa, Pedro, a gente que é artista, né, cara? A gente gosta de criar e tal. Quando você fala planilha pra mim, eu começo a morrer aos poucos. Essa galera que é comediante, eles sabem falar de um jeito que você morre de rir só na conversa, né? Isso me marcou muito. Ele falou, Pedro, você fala planilha, eu morro aos poucos. Foi a vida. E é verdade, né? Porque existem diferentes perfis de pessoas, né? Os seres humanos não são iguais. Cada um de nós tem um perfil. E é até difícil a gente falar de perfil, né? Porque nós somos indivíduos. O que é indivíduo? Aquele que não se divide, né? Indivíduo, que não se divide. Então, assim, cada um de nós é um universo dentro de nós mesmos. Você vê que eu tô filosófico hoje, né, cara? É verdade. Tô animado, tô filósofo, mas é verdade. Inclusive, tem gente que acha que esses perfis, eu já vi, nem nada contra, né? Cada um tem suas crenças, que fala que a desorganização ou organização está relacionada a signos, inclusive. Falaram isso. Eu não sei se eu acredito ou não, mas eu sou Capricórnio. Aí falam que meu signo é de gente chata. Eu não sei se você é Capricórnio, se for, me desculpe por isso. Não sou eu que estou falando, me falaram. Mas eu, por exemplo, sou muito organizado. Eu tenho inclusive toque, né? Transtorno obsessivo, que eu quero as coisas no lugar delas, é financeiro de um jeito, aquilo tudo. E tem signos, me falaram aí, que até signos de pessoas completamente desorganizadas. Brincadeiras à parte, o pessoal de recursos humanos classifica os comportamentos em 4 tipos, 4 perfis de pessoas. E, mais uma vez, é difícil você categorizar pessoas porque são indivíduos, tá? Então, cada um é um universo, uma peculiaridade em si. Mas eu acho que esses 4 perfis são perfis legais para a gente debater, né? O primeiro perfil, dentro desse critério, chamado profile, ele é o perfil do comunicador. Quem é o comunicador? Aquela pessoa que tem a habilidade, muitas vezes ela até nasce com alguma característica disso, né? Muitas vezes, de trocar informações, de conversar, aquela pessoa mais extrovertida, que não tem timidez, aquela pessoa que mais... muitas vezes espalhafatosa, né? Uma expansiva, que fala alto, que conversa, que conta piada, aquele cara de pau, aquela pessoa que fala, que não tem vergonha de falar em público. Esse é o comunicador, é um perfil comportamental. O outro perfil comportamental é o executor. E quem é o executor? Como o nome diz, é aquele que executa, é aquele que tem problema para fazer, ele vai lá e resolve. Missão dada, missão cumprida. Eu vou e faço a coisa acontecer. Às vezes, inclusive, eu passo um pouco por cima dos outros, no sentido assim, porra, peraí, você não quer fazer não, bichão, deixa que eu vou, faço no teu lugar. Você não quer fazer não, sai da frente que eu vou fazer por você. Aquela pessoa que tem um mindset programado para executar, para entregar o que for combinado, fazer o que tem que ser feito. Não tem mimimi, não tem chororô. Esse é o executor. O terceiro perfil é o analista. O analista, geralmente, é aquele profissional que tem uma análise mais detalhada, mais precisa, portanto mais lenta.
é aquele que constrói toda uma linha de raciocínio, é aquele que quando ele olha para uma lâmpada, ele não está só olhando para a lâmpada, ele está olhando que ali tem um filete de metal e tem um gás ali dentro, e a energia elétrica entra e aquilo faz de alguma forma, é aquele que analisa, né, que quebra. Análise é quebrar, inclusive, né? Isso que é analisar. Sintetizar é unir, analisar é quebrar. É aquele que quebra em partes menores. Esse é o analista. E tem o perfil planejador, que é o visionário, aquele que desenha o futuro, aquele que planeja as ações, step by step, né? Cada passo a passo ele vai fazendo as ações que precisam ser feitas, aquelas que precisam ser ditas. Enfim, são esses 4 perfis comportamentais que nós temos. E até mais uma curiosidade, você que está ao vivo comigo, me diz aqui nos comentários, tá? Qual desses 4 perfis você se identifica mais? É claro que, meu amigo, minha amiga, isso aqui não são coisas absolutas. Ah, se eu sou executor, eu não sou planejador. Não, não significa isso. Mas existe uma dominância desses 4 perfis, né? Lembrando, o comunicador, o executor, o analista e o planejador. Comunicador, executor, analista e planejador. Me diz aí, você nos comentários, qual desses 4 perfis você acha que se encaixa melhor ou que melhor te representa? O que você acha que mais te sintetiza, né? Óbvio, como eu falei, indivíduos são indivisíveis, então não dá pra gente classificar tudo igual. Bacana, aí ó, Batista, analista executor, legal. A Cati, comunicador executor, legal, bacana, valeu pela presença de vocês. O Ricardão, um pouco de cada, muito bom, Ricardo. Executor e planejadora Juliana, analista Lucilane, legal. Por que eu estou trazendo isso para você? Porque dentro desses 4 perfis, digamos que a organização, eu estou fazendo uma reflexão, tá? Uma intuição, não estou dizendo que isso é verdade, como eu já falei, não existe verdade absoluta. Mas geralmente as pessoas que têm perfil de planejador e de analista tendem a ser mais organizadas do que aquelas pessoas que têm um perfil de comunicador e de executor. Faz sentido isso? Geralmente aquela pessoa, inclusive você vê muito isso em palestrantes, você vê palestrantes incríveis e o cara é uma verdadeira bagunça. Eu conheço alguns deles e vou dizer para você, a empresa dos caras é uma bagunça, uma loucura. E eu estou nesse mundo digital, né, de ensinar pela internet, eu conheço por centenas de outros influenciadores, e você vê a maioria desses caras completamente desorganizados no financeiro, completamente desorganizados de imposto, de controle da empresa. Os caras parecem que nasceram com o mindset de, porra, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que falar, eu tenho que... Mas a organização não está muito dentro do perfil delas, sabe? Por outro lado, quando você vê pessoas com perfil mais analítico e com perfil mais de planejamento, são pessoas geralmente muito organizadas. Até porque a organização é condição para fazer o que elas são. Então, para você analisar as coisas, como eu falei, né, a análise é quebrar as coisas e classificar as coisas por categoria. Isso significa organizar, né? Inclusive, organização significa ação organizada. Então, essas pessoas analíticas, elas têm esse poder de organização. Os planejadores, então, nem se fala. Você só é capaz de planejar algo se você organizar primeiro. Então, por que eu estou te trazendo esse ponto? Você tem que entender que os seus clientes têm diferentes tipos comportamentais. Essa é a questão. E não adianta, meu amigo, minha amiga, não adianta você tentar converter um comunicador num planejador. Não adianta, não funciona. Muitas dessas características são características genéticas. Sim, genéticas. Já existem estudos há alguns anos já, inclusive, de que muitos dos comportamentos são derivados da genética e não da convivência humana, né? Do que a gente chama de memética. Então não é da convivência humana, é nato, nasceu com ela aquela característica. Tanto é que você vê crianças, às vezes de poucos meses, tem uma criança mais safadinha, que vai com todo mundo, que sorri, e tem a criança que é calada, que chora, que é fechada. Pô, como é que você me explica? 2 crianças de meses de idade com comportamentos tão diferentes. Então existe sim uma carga genética. Então não dá para você mudar muito o perfil dessas pessoas. Você tem que, aí vem o ponto. Nós, como empresários contábeis, temos que adaptar para atender cada cliente na medida que ele precisa ser atendido. E aí um ponto importante, eu vejo muitos contadores frustrados com isso. Pô, Pedro, eu quero que meus clientes sejam organizados, eu quero que meus clientes estejam tudo em dia, porra, que eles tenham a contabilidade em dia, que eles estejam financeiro, tal.
Você tem que pensar o seguinte, meu amigo, minha amiga, se você quiser isso, você vai se frustrar. Porque, na real, nem todo mundo nasceu para ser organizado. É isso mesmo, nem todo mundo nasceu. Se a pessoa tem um perfil comportamental muito desequilibrado, vai ser difícil você organizar uma pessoa que não é organizada. Claro que eu vou te ensinar agora, daqui para frente, como você faz para lidar com esse tipo de empresa. Mas você tem que entender que as pessoas são diferentes. Não dá para você querer levar todo mundo para o nível 10. Eu tenho falado muito isso. O teu objetivo, o nosso objetivo como empresário contábil, é fazer com que o cliente vá para o próximo degrau. Se ele está no degrau 0, eu vou levar ele para o degrau 1. Depois levar para o degrau 2, depois para o degrau 3. Não adianta eu querer pegar um cliente que está no degrau 0 e levar ele para o degrau 10. Ele não vai aguentar. Não adianta você querer pegar um cliente que é totalmente desorganizado, que não tem nenhum controle financeiro, e querer apresentar dashboard contábil para ele. Não vai funcionar. Porque você está querendo dar um salto muito grande. E o nosso objetivo não é levar ele para esse nível mais alto, é fazer ele dar o próximo passo, para que gradativamente ele vá chegando, quem sabe, nesse nível. Na minha opinião, inclusive, tem muita empresa que não vai chegar nesse nível, por limitação da empresa, do empresário. Mas nossa função é fazer com que o empresário dê o próximo passo. Não fique parado e nem ande para trás. E não fazer ele ganhar a maratona, entende? Então isso é até importante você setar na tua cabeça para que você não tenha uma frustração. Tem muito empresário contábil que fica frustrado. Nossa, eu não estou conseguindo. Cara, não é para conseguir. Você tem que fazer com que o cliente seja um pouco melhor do que ele era antes. E não para você fazer a vida dele mudar completamente, porque isso você não é milagreiro, pô. Você não é santo. Então, ponto importante. Dito isso, meus amigos, como é que a gente faz para corrigir um cliente desorganizado, que é o tópico do nosso bate-papo? Primeiro, você tem que conhecer o perfil dele. Você tem que entender com quem você está falando. Você tem que conhecer esse cliente. Porque não adianta você querer coisas dos clientes que eles não são capazes de entregar. Imagina só, você está diante de um comunicador. Eu digo isso que a gente, como eu falei, né, eu faço parte de um grupo de mentoria que eu tenho lá 1.300 influenciadores digitais. Né? 1.300 pessoas como eu que levam conteúdo pela internet. Imagina, uma loucura, cara. Tu vê gente de tudo quanto é tipo, é engraçadíssimo. Pessoas incríveis, inclusive, alguns deles gigantescos, tipo, a galera lá todos esses grandes influenciadores fazem parte desse grupo. Pelo menos as pessoas que trabalham com eles, né? Agora, não adianta você chegar para esse cara aqui desorganizado e falar, pô, caminhão, bota aí o QuickBooks para você fazer o teu controle financeiro. Faz aí teu controle financeiro por conta própria. Você acha que ele vai fazer? Não vai, meu amigo. Não vai, minha amiga. Esse cliente tem que ser atendido da forma que ele precisa que seja atendido, e não que você quer que ele atenda. Percebe? Não adianta você chegar para uma pessoa que é completamente desorganizada e pedir para ele fazer a autogestão do seu negócio. Ela não vai conseguir fazer. Quando você pede isso, você vai estar frustrando a você mesmo e frustrando essa pessoa que está contigo, esse seu cliente. Não adianta. Se esse cliente é muito bagunçado, não adianta esperar que ele faça a autogestão, que ele alimente o sistema financeiro dele. Não adianta, ele não vai fazer isso. É por isso que o primeiro passo para você corrigir clientes organizados é você entender com quem você está falando. Você entender o perfil do seu cliente. Porque isso vai dizer muito qual é o tipo de esforço que você vai poder fazer. É diferente de um cliente, vou pegar um exemplo de um cliente da área de tecnologia, né? Nós temos clientes dessa área que, o pessoal de tecnologia é geralmente muito organizado, né? Eles fazem linguagem de programação, é uma lógica, né? É um pessoal que tem mais a mente quantitativa. Você pede para eles usar um sistema financeiro, ele pega rapidinho. 10 semanas o sistema está lá todo sendo alimentado, bonitinho, com disciplina. Porque o perfil comportamental dele é isso. Agora, mais uma vez, chega lá para um infoprodutor, para um ator, para uma pessoa dessa de arte, uma pessoa mais artística, e pede para ele fazer o controle financeiro. Não sai de jeito nenhum, meu amigo. Não sai de jeito nenhum. Então, primeiro passo, identifica o perfil do seu cliente e dá o remédio que ele precisa tomar. Não adianta você querer ter solução padronizada para todo mundo. Não funciona. Ser humano é mais complexo que isso. A não ser que você fale, não, eu só quero trabalhar com cliente organizado. Show de bola, uma escolha sua. Aí você vai rescindir o contrato, né, desses clientes organizados e vai ficar com os clientes organizados. Eu não sei,
A galera aqui não foi eu que disse. A galera do comentário disse aqui que na percepção deles a maioria dos clientes são desorganizados. Se você quiser trabalhar só com cliente organizado, você vai reduzir muito o seu mercado. E mais, né? É difícil você saber quem é um cliente organizado ou desorganizado na hora do comercial. Você pega o cliente e você só descobre depois. É igual coisa que você só descobre depois que você casa, né? Depois que você casa que você descobre a mania da pessoa, do teu marido, da tua esposa. Tem coisas que você só descobre depois que você casa com um cliente. Não dá para você saber no comercial, na hora da visita, da reunião, do fechamento da proposta. Então, nós precisamos aprender a lidar com clientes organizados. Porque na real não tem muito como escolher, não. Diferente de você escolher por segmento, né, por nicho, aí é outra história, você consegue selecionar um pouco mais. Mas às vezes no mesmo nicho você tem um cliente que é desorganizado, que é pouco desorganizado, que é muito desorganizado. E tem um mega organizado. Cada um desses você tem que tratar de um jeito diferente, na minha opinião. Beleza, como é que você trata isso? Primeiro passo, você tem que entender o seguinte, você tem que ressignificar o que você faz. Você tem que entender que uma empresa de contabilidade é, essencialmente, preste atenção no que eu vou te falar, eu vou te dizer algo que pode mudar a forma como você trabalha. Para uns isso é óbvio, para outros não. Preste atenção, fica presente. Uma empresa de contabilidade é uma empresa de educação. Pegou? Uma empresa de contabilidade é uma empresa de educação. O que nós fazemos é educar os empresários. É isso que uma empresa contábil faz. Não é somente processar obrigações, não é somente cumprir as obrigações acessórias, transmitir arquivos. Não é isso, ou não é só isso. Mas um pilar importantíssimo das empresas contábeis de sucesso são empresas que educam os seus clientes. Então você tem que entender que o seu trabalho é um trabalho de educação. E muitas vezes, eu já vi isso na minha empresa, tá? Eu posso apostar que isso já aconteceu na tua empresa. Você tem funcionário que reclama quando o cliente liga para pedir explicação de alguma coisa. Que acha ruim quando o cliente manda e-mail perguntando sobre algo. Não, a gente não pode achar ruim, porque nesse momento nós estamos cumprindo a nossa missão, que é educar o cliente. Um contador, ele é essencialmente um educador. É um educador, é um tutor para esse empresário ser um empresário melhor. Então, tirar dúvidas, esclarecer pontos, faz parte do jogo. Eu digo, inclusive, que é a parte mais importante. Mais importante do que gerar os impostos é educar o empresário por que ele está pagando aquele imposto. E avaliar, será que não tem outras formas, outras estruturas jurídicas que eu consigo pagar menos imposto tendo segurança? Isso é educação. Então você tem que ter na tua cabeça que um contador, um empresário contábil é um educador. A sua empresa de contabilidade é uma empresa de educação. Faz sentido isso? Porque dito isso, uma vez que a sua empresa contábil é uma empresa de educação, a tua função é educar o cliente. E preste atenção no que eu vou te dizer agora. A educação ela precisa ser feita no início do contrato. Você, quando recebe um cliente, você tem uma janela de oportunidade. E o que eu vejo muitos empresários errando grave é de não fazer um bom processo de entrada de clientes. Os mais chiques, os mais elegantes, eu não faço parte deles, chamam isso de processo de onboarding. Onboarding. Você vai recepcionar o teu cliente. Aquele cliente, imagina que você está lá no serviço VIP, eu não sei, eu nunca andei, né, na classe executiva, classe de negócios, eu só andei naquela classe mais barata. Eu só pego avião por pontos ou na promoção. Então não sei o que é isso. Mas na classe executiva, quando você chega, tem lá uma pessoa, um senhor, uma senhora muito elegante que te conduz até seu assento. Senhor Pedro, por gentileza, seu assento é o A2. Sente-se. Está confortável? O senhor sabe como usa a nossa central multimídia em 5 línguas? É isso que é um onboarding, você pegar o cliente pela mão, colocar ele no lugar dele, perguntar se está tudo certo e só depois você soltar a mão dele para ele fazer a viagem. Esse é o processo de entrada de clientes, onboarding, ok? E muitos contadores erram no onboarding. E tá aí um dos motivos principais porque os clientes são desorganizados. Tem muito contador que recebe o cliente e presume que o cliente sabe o que precisa ser feito. Deixa eu te contar uma coisa. O cliente não sabe.
O cliente não sabe o que precisa ser feito. Muitos empresários, inclusive empresas já constituídas que funcionam, elas saem de contadores porque os outros contadores são contadores despachantes, não são contadores educadores, contadores consultores. Muitas empresas não foram educadas pelos seus contadores. Então, para o seu bem e para o bem do seu cliente, você não pode presumir que esse cliente saiba o que fazer. Eu estou dizendo desde o básico, tipo, vou emitir nota fiscal com qual CNAE, vou emitir nota fiscal de mercadoria com qual CFOP. Coisa básica, isso aí. Como é que eu faço para apurar hora extra dos meus funcionários? Eu vou usar um sistema, vou usar uma planilha. É coisa básica. Você não pode presumir que o empresário saiba, porque na prática ele não sabe. Mesmo quem já empreende há muito tempo. Você encontra a situação aí na tua empresa? Coloca para mim no comentário, por favor. Se você já encontrou empresário que às vezes o cara tem 5 anos de empresa, o cara não sabe fazer as coisas direito. Manda um sim aqui. Manda um sim se você tem algum cliente ou já viu alguma empresa que não sabe o que fazer, mesmo tendo um negócio há tanto tempo. E eu já encontrei com várias. E mais, nós estamos vivendo um momento, meus amigos, que o empreendedorismo está cada vez maior. Você tem cada vez mais novos empreendedores. E você sabe muito bem, ninguém ensina nada a ninguém nesse Brasil. Ninguém ensina nada como empreender. Não tem matéria sobre como gerar os impostos, como gerar folha de pagamento, como cumprir as obrigações trabalhistas. O empreendedor brasileiro, ele monta o negócio pelo talento, pela oportunidade, pela paixão. Ele não se prepara para empreender. Então, se não for você a educar o seu cliente só vai fazer bobeira. Então, muitas vezes, ele é desorganizado porque você não ensinou para ele o que é ser organizado. Esse é o ponto. Você, contador, você, contadora, você precisa ensinar ao seu cliente o que é ser organizado. E qual o nível de organização que uma empresa precisa ter para a sua própria segurança. Aí não é para atender o contador. É para a própria segurança da empresa dela, desse cliente. Então você, nesse processo de entrada do cliente, você precisa fazer isso muito bem feito. De educar o seu cliente. Como é que a gente faz lá na nossa empresa? Nós temos, se você não baixou ainda, você está comendo mosca, cara. Nós temos um modelo de contrato de serviços contábeis que é um verdadeiro manual de instruções. É um contrato que diz lá tudo que o empresário precisa fazer, com os prazos que ele precisa fazer, o que ele precisa mandar para a gente e com as punições se ele não fizer. Então, se você não tem esse modelo de contrato, quando terminar essa live, você vai no meu perfil do Instagram. Lá no meu perfil do Instagram tem um link, você vai clicar nesse link. Tem lá, baixe o modelo de contrato. Você vai baixar esse modelo de contrato gratuitamente. O que nós fazemos lá na Marco? Com esse mesmo modelo de contrato que eu estou disponibilizando para você de graça, eu pego esse modelo de contrato e eu leio ele, cláusula por cláusula com o cliente, explicando cada uma dessas cláusulas. Pô, Pedro, mas você já não mandou o contrato para o cliente? O cliente já não recebeu lá no ClickSign, já não assinou o contrato? Ele assinou, só que sabe o que aconteceu? O cliente não lê contrato. As pessoas não leem contratos. As pessoas confiam nas outras e saem assinando qualquer coisa. Então, meu objetivo ali não é ler o contrato, meu objetivo é educar ele. É mostrar como é que ele faz para mandar para eu gerar os impostos, que está lá no contrato, qual é a condição para eu gerar os impostos. Então, eu vou lá e explico para ele como ele tem que mandar os arquivos para mim. Para eu gerar a folha, que é uma obrigação do contrato, qual é a condição para eu gerar a folha na data certa? Então, o processo de entrada de cliente, o processo de onboarding é muito importante. E muitos contadores não dão devida importância para isso. A minha recomendação é assim que eu faço lá na Marco, baixa nosso modelo de contrato, adapta ele para a sua realidade. Tem coisas que nosso modelo faz sentido, tem coisas que não vai fazer sentido para você. Tá tudo bem, você vai pegar esse modelo, você vai adaptar para você. E a partir de agora, todo novo cliente, você vai ler esse contrato junto com ele. Mesmo ele já tendo assinado, ou antes dele assinar, você vai ler esse contrato e você vai educar. Olha, para cada obrigação que eu, empresa contábil, tenho que entregar, é essa condição que eu entrego. Eu preciso que você faça isso para que eu te entregue aquilo. E você vai ver como o teu nível de organização vai melhorar muito, porque você vai deixar claro para ele desde o início o que ele precisa fazer para que você faça a sua parte. Então, ó, presentão para vocês, modelo de contrato disponível para vocês, processo de entrada, de onboarding para você poder melhorar essa educação do cliente. Inclusive, esse não é o único jeito, gente. Eu conheço algumas empresas contábeis. O nosso modelo de contabilidade é um modelo de contabilidade consultiva.
que é um modelo em que eu ajudo o empresário na gestão. Portanto, eu cobro um ticket médio mais caro, eu dou um atendimento mais customizado, um atendimento diferenciado. É assim que funciona lá na Marco. Então, para mim, é muito importante que esse onboarding seja um onboarding 1 a 1, que eu consiga sentar, né, nossos consultores estejam com o cliente, geralmente era pessoalmente, mas agora, depois da pandemia, a gente faz isso por uma ligação, como essa, né, pelo Zoom, pelo Google Meet, seja qual for a ferramenta, para ler esse contrato junto com o cliente, ok? Mas tem empresas contábeis, que geralmente são empresas com ticket médio menor, né, com uma estratégia de preço mais baixo, e que conquistam muitos clientes. E que às vezes fica difícil você fazer esse processo de entrada com todos os clientes ao mesmo tempo. Ou então, uma empresa que não tem estrutura de relacionamento com clientes também fica difícil. Eu já vi processo de onboarding, olha que legal, presta atenção. Eu já vi um processo de onboarding que ele é todo automatizado. As empresas têm ferramentas de automação de e-mail, né? O que é isso? Por exemplo, a RD Station, Lead Lovers, aquele do macaco lá, quando o macaco a gente... Ai, Jesus. Tem uma do macaco? Rapaz, eu tenho que procurar isso agora, que vai me corroer até eu conseguir achar. Macaco. Meu marketing, tem um macaquinho, meu Deus. Rapaz, eu vou achar isso. Enfim, tem uma ferramenta que eu até usei ela por muito tempo, que é do macaquinho, que ela é de graça, inclusive. Se alguém souber, me ajudem, por favor, que agora as coisas estão correndo na minha cabeça, eu não consigo lembrar, eu não vou conseguir viver sem isso. Enfim, um dia eu acho, até o final da live eu lembro qual o nome da ferramenta que tem uma... MailChimp, é isso aí. MailChimp, é isso aí. É outra ferramenta que tem um macaquinho com boné, legalzinho pra caramba. Que é outra ferramenta de e-mail. Essas ferramentas de automação são muito legais porque você consegue criar uma sequência de e-mails que você manda individualmente para cada pessoa. Então, por exemplo, o cliente entrou na tua carteira hoje, vamos supor que está programado para você mandar um e-mail de boas-vindas hoje, e daqui a 2 dias você vai mandar um e-mail apresentando ele à empresa, depois de 2 dias você vai mandar um e-mail para ele falando sobre como mandar os impostos, as notas fiscais, depois mais um dia como mandar folha, entendeu? Eu já vi processo de onboarding todo automatizado, que não tinha esse contato humano individualizado como nós fazemos. Então, dá para fazer em massa? Dá. Você cria um processo automatizado de e-mail, você dispara isso para o cliente automaticamente. Na verdade, essas ferramentas fazem essa gestão de saber qual pessoa clicou no link. Inclusive, dá para você dizer, olha, se essa pessoa não abriu esse e-mail, dispara o e-mail de novo. Então, tem toda uma ferramenta tecnológica que você pode fazer isso automatizado. Então, não tem desculpa. O que você não pode é ter um processo de onboarding que não funcione, porque você está contribuindo para o cliente não ser organizado. Você não está fazendo a sua parte. Então, esse é o primeiro ponto. Valeu, galera, pela MailChimp, lembrando, muito bem lembrado. Show! Beleza, isso é para o cliente estar entrando. Eu posso te garantir, se você acertar nesse processo de onboarding, a maior parte da desorganização que prejudica o negócio contábil, você vai conseguir evoluir bastante. Tem um outro pilar importante nesse processo. Vocês estão vendo que a Pera está chorando aqui. A bicha quando acorda chega a dar calafrio aqui. Né? Vamos orar para não chorar. Parece... Ai, ai, ai. Meus amigos. Ontem já quase não dormi. Essa abençoada acordou 3 vezes. Vamos lá, daqui a pouco ela para. Esse horário tá fazendo charme. Um outro ponto importante. O cliente, meus amigos, você tem que entender uma coisa. Você precisa cobrar o cliente. Você não pode simplesmente pedir algo para ele. Você tem que cobrar para que ele entregue aquele algo no tempo certo. Então, por isso que é importante você, na tua empresa de contabilidade, ter um sistema de controle de processos. Você tem que saber, olha, hoje eu tenho que fechar a folha de pagamento dessa empresa. Se essa empresa não me mandou os eventos, eu vou cobrar ela. Eu vou mandar uma mensagem por e-mail falando, prezado fulano, ainda não recebi a movimentação da folha, eu preciso disso para gerar sua folha. Caso você não envie, essa folha pode ser enviada atrasada e gerar multa. Você precisa cobrar seu cliente. Faz parte da educação você cobrar dele, entende? Isso faz parte do processo educacional. Você está cobrando para que ele cumpra a parte dele. E às vezes, muitos clientes precisam dessa cobrança até consolidar aquilo num hábito, numa rotina. Então você precisa cobrar teu cliente. Só que para você cobrar teu cliente, você precisa ter um controle de tarefa para isso, né? Como é que você vai cobrar o teu cliente se você não sabe o que tem que fazer? Então você tem que ter lá um controle de quais impostos estão pendentes, de quais folhas têm que ser feitas, de quais contabilidades têm que ser feitas.
Tudo isso, e você educar o teu time a cobrar o seu cliente. Porque quando você cobra o cliente, você vai moldando o comportamento dele. Ninguém gosta de ser cobrado. E quando você cobra o teu cliente recorrentemente, de duas uma, ou ele vai se adaptar e fazer o que tem que ser feito, ou ele não vai aguentar e vai sair. E aí vai ser bom para você e para ele. Porque ele vai se livrar de um contador chato, que não é o perfil que ele quer, e você vai se livrar de um cliente tóxico, que não vai se adaptar nunca. Porque o mínimo ele tem que fazer. O mínimo para a gente trabalhar tem que fazer. Não digo mandar tudo direitinho, você vai mandar aqui o teu relatório financeiro tudo conciliado, com as contas batendo, aí é um nível de organização que só poucas empresas conseguem ter. Só as empresas mais organizadas, de porte maior. Agora, o mínimo de organização esse cara tem que ter. Se ele tem funcionário, ele tem que mandar o mínimo pra gente. Se ele quer pagar os impostos dele, ele tem que mandar o mínimo pra gente. Então você precisa cobrar. Cobrar para que o empresário faça a parte dele. Porque se você não cobrar, ele vai amolecer. Esse é um ponto importante. A cobrança que mantém as pessoas na linha. Todos nós, tá bom? Nós temos uma tendência natural de amolecer. Quando vai passando o tempo, a gente vai amolecendo, vai ficando menos disciplinado. É normal. Se não tiver cobrança, se não tiver controle, a coisa não evolui. Então, outro pilar importante que é a cobrança, né? Você cobrar de maneira insistente, repetida, para você moldar comportamento. E aí, obviamente, é fundamental você ter um sistema de controle de processos para que você possa fazer essa cobrança de maneira consistente. Cara, deixa eu ver se eu consigo chamar a Rosa. A Rosa é nosso anjo da guarda. Vamos fazer um tour aqui em casa para achar a Rosa. E a gente continua a live. Você tá ouvindo? Ô, Rosa, você tem como me ajudar aqui? Pérola começou a chorar pra caramba aqui. Acho que ela não vai dormir sozinha, não. Você consegue me ajudar, meu amor? Obrigado. Que abençoada. Ela sabe que eu tô fazendo live e ela faz isso. Bora berrar mais alto. Olha, Rosinha. Cara, graças a Deus tô com Rosa aqui. Inclusive ontem eu ia fazer uma live e Pérola simplesmente não deixou fazer live. Não dormia de jeito nenhum a menina. Fiquei com ela no colo e fazendo carinho, cantando pra ela e a bichinha não dormiu. Mas a tia Rosa está aqui com a gente hoje e salvou a gente. Perolinha. É isso aí. Então vamos lá. Vamos para fechar nossa live com chave de ouro, dois outros pilares importantes. Você tem que entender que tem muito cliente que não consegue se organizar. E aí você tem dois principais caminhos para esse cliente. Aquele cliente, presta atenção, que ele tem uma empresa, mas ele tem um mínimo de estrutura. Então, falando especificamente da gestão financeira e contabilidade, né, que é o nosso grande calo, né? A maior parte das empresas não faz contabilidade porque não manda documento, não manda informação, é um modelo impraticável, já fiz live sobre isso, não é o tema de hoje, mas é um problema, os empresários não se organizam. Como é que você resolve esse problema? Você tem dois caminhos principais. O primeiro é a consultoria. Quando você está diante de uma empresa que ela tem dentro dela profissionais que podem fazer isso, então, ela tem de repente lá um assistente financeiro que poderia fazer o trabalho, mas não está conseguindo. Ela tem um sistema financeiro bacana, mas não está bem alimentado, não está sendo bem parametrizado. Ela tem uma estrutura. Essa empresa é uma empresa elegível para você fazer uma consultoria financeira. Está chorando no colo da Rosa. A Dedê, ó, que é a dedeira. Tadinha. Então, essa empresa que tem uma estrutura, ela é elegível a fazer uma consultoria financeira. Então, é uma empresa que você tem que ajudar ela a fazer 4 pilares, presta atenção. Primeiro, você tem que ajudar ela a modelar processos. O que é modelar processos? É deixar bem claro como é que você faz cada uma dessas etapas. Então, como é que eu lanço uma conta a pagar, como é que eu lanço uma conta a receber, como é que eu concilio a conta, onde é que eu guardo o documento vai ficar físico ou vou digitalizar isso, modelar esses processos. Segundo passo numa consultoria financeira, capacitar as pessoas. Você tem que ensinar as pessoas a executarem os processos. Não adianta achar que a pessoa sabe fazer. Se ela soubesse fazer, você não era necessário. Ela não sabe como fazer. Então ela precisa da sua ajuda para ajudar ela, para ser um educador. Lembra que eu falei que o contador é um educador? Então, o segundo passo é você capacitar as pessoas. O terceiro passo é você parametrizar
os sistemas. E esse é um ponto muito difícil nas empresas, né? Muitas empresas não têm sistemas bem parametrizados. E aí, quando eu falo parametrizar, é você ter lá um plano de contas financeiro, organizadinho. Você chega em empresa, quantas e quantas vezes eu fui em empresa que tinha um plano de contas com 3 categorias iguais, da mesma coisa. 3 compras de material de produção, material de consumo operacional, várias contas, categorias, enfim, uma bagunça. Então, se organizar lá, parametrizar um plano de contas financeiro, se o cara emite nota fiscal pelo sistema, parametrizar a emissão de notas fiscais. Óbvio, meus amigos, presta atenção, tudo isso é cobrado, tá? Isso é um serviço consultivo, um serviço que tem que ser cobrado do cliente. Por isso só faz sentido para empresas mais organizadas que têm uma condição financeira um pouco melhor. Mais organizadas não, mais estruturadas. Às vezes a empresa tem estrutura, tem pessoas, tem sistema, mas não tem organização. Então, para essas empresas, a consultoria financeira é ideal. Então, você modela processos, capacita as pessoas, parametriza os sistemas e analisa os resultados. Você vai ajudar ela a interpretar o que aquelas informações estão dizendo. Porque também não adianta nada você ter controle financeiro por ter. Você precisa ter controle financeiro, ter contabilidade para tomar decisão. Então, o escopo básico de uma consultoria financeira é esse. Processos, pessoas, tecnologia, resultados. Esse é o escopo de uma consultoria financeira. A grande questão é que ela só faz sentido para uma empresa que tem estrutura, como eu falei, né? Que tenha pessoas, que tenha uma ferramenta adequada, que tem condições de manter isso. Na tua opinião, você que está ao vivo comigo, é a maioria das empresas do Brasil ou a minoria das empresas do Brasil que tem estrutura para isso? Qual a tua opinião? Coloca aí. Você acha que a maioria das empresas tem estrutura ou a minoria das empresas tem estrutura? Coloca aqui para mim no comentário, por favor. Quero saber a tua opinião. Na minha opinião, a minoria da minoria das empresas tem essa estrutura. A maioria das empresas não tem um funcionário dedicado que possa cuidar do financeiro, que possa cuidar do administrativo. Todo mundo que está ali é chão de fábrica, todo mundo que está ali fabrica o produto, ou vende, ou atende o cliente, não tem ninguém para pensar para administrar o negócio. Quem deveria fazer isso é o dono, e o dono não faz, porque tem a opção de outras coisas para fazer. A maioria das empresas não tem ferramenta, não tem software adequado, ele às vezes tem até um sistema operacional da área dele, mas ele não tem um sistema para controlar o financeiro. Então, aquela agência de marketing que tem um sistema de controle de tarefas, né, de atendimento da agência, mas não tem o controle financeiro. E a maioria das empresas não sabe o que fazer. Então, a consultoria financeira ela é uma solução muito poderosa para as empresas que são de maior porte, mais estruturadas. Elas são desorganizadas, mas têm estrutura. Por isso, meus amigos, para fechar esse nosso bate-papo de hoje, a importância da terceirização. Para a maioria das empresas, a única maneira viável de você organizar essas empresas é terceirizando o que elas deveriam fazer. É você, a sua empresa contábil, fazendo o que ela deveria fazer no lugar dela. Terceirizando, especialmente o financeiro. É por esse motivo que cresce tanto esse serviço tão falado em todo o Brasil, o serviço do BPO financeiro, Business Process Outsourcing, terceirização de processos de negócio do financeiro. Porque ela é a principal maneira de você resolver a desorganização dos seus clientes, da parte financeira e contábil. Muitas vezes da parte fiscal também, porque o BPO financeiro, dependendo do teu contrato, você vai emitir nota fiscal para ele também. Então, para os pequenos negócios, a principal forma de você resolver a desorganização é terceirizando. Porque presta atenção no que eu vou te falar, presta atenção. Se o teu cliente não está te mandando documento para fechar a contabilidade, é porque certamente ele não está conseguindo se organizar para fazer isso. Talvez ele não saiba como produzir isso. Talvez ele não tenha gente para fazer isso. Se isso está acontecendo, isso é uma oportunidade. É um problema que está acontecendo. E lembra, todo problema é uma oportunidade. É uma oportunidade escondida. Se você aprender a resolver essa oportunidade, a resolver esse problema, você ganha dinheiro e resolve uma dor do cliente. Então, por isso a importância da terceirização, especialmente a terceirização do financeiro, porque é praticamente a única forma viável de você resolver empresas de pequeno porte que estão desorganizadas. Eu já fiz isso com centenas de empresas, nossos clientes, de tentar fazer com que eles se organizem. Não dá certo, meu amigo. Primeiro por aqueles 4 perfis que nós falamos, comunicador, executor, planejador e analista. Tem muita gente que é comunicador e executor que não consegue fazer.
E segundo, porque ele não dá prioridade, ele não consegue se organizar. O foco dele é atender o cliente, não atender a empresa. Então, a terceirização, o BPO financeiro, é algo poderosíssimo, porque consegue resolver um enorme problema, que é a desorganização. Especialmente da parte financeira, da parte contábil, da parte documental, como eu falei muitas vezes, da parte fiscal. E por isso que é indispensável que você que está me assistindo, contador, contadora, que a sua empresa contábil saiba fazer BPO financeiro. Nessa altura do campeonato, onde nós estamos hoje, se você não sabe fazer BPO financeiro, você está ficando para trás. Você está colocando o seu negócio contábil em risco. Porque pode ter certeza, na tua cidade já tem gente fazendo isso. Talvez sejam até meus alunos, porque eu ensino os contadores a fazerem isso. Então, você precisa se organizar, você precisa se preparar para que você possa organizar seus clientes. E aprender a terceirizar o financeiro é uma das atividades mais poderosas e mais estratégicas que você pode fazer. Porque assim você resolve, para a maior parte das empresas, o seu problema de desorganização. Se ele é desorganizado, é porque ele não sabe fazer. Se ele não sabe fazer, beleza, isso é uma oportunidade. Eu vou fazer no lugar dele e vou cobrar por isso. Tá aí a essência do BPO financeiro. Se você quer aprender os próximos passos, vou reforçar o convite que eu já fiz para você lá no início e vou reforçar de novo. Semana que vem começa uma transformação na tua empresa contábil, chamada Semana do Contador Anticrise. E um dos temas vai ter uma aula inteira sobre como fazer BPO financeiro. Então, se você precisa aprender o que é BPO financeiro, se você precisa aprender como entrega esse serviço, se você precisa aprender como vender esse serviço, você não pode perder a Semana do Contador Anticrise, porque lá eu vou te ensinar tudo isso. Eu vou te ensinar como você resolve a desorganização das empresas através da terceirização do financeiro. Esse serviço que está revolucionando milhares de empresas em todo o Brasil e que está na hora de ele revolucionar a sua empresa também. Beleza, meus amigos? Então vamos chegando aqui ao final, daqui a pouquinho nosso Instagram vai derrubar a nossa live. Estou muito feliz de ter vocês aqui todos comigo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para eu responder. Aí, ó, uma pergunta boa do Ellison Sidney. Como argumentar quando outro contador cobra muito abaixo dos honorários? Olha que pergunta boa, hein? Obrigado, Ellison, pela tua presença. E eu vou te fazer um convite de novo. Eu vou te ensinar a vencer essa objeção do tá caro lá na Semana do Contador Anticrise. É lá que eu vou te ensinar. Não dá para te explicar em poucos minutos, nossa live já está terminando, mas existe uma metodologia para você conseguir fazer com que o cliente pague mais. Mesmo sabendo que existe contadores cobrando mais barato, ele vai escolher pagar mais, porque você vai dizer para ele que ele precisa ouvir. Você vai resolver a dor dele. Eu vou te ensinar a fazer isso lá na Semana do Contador Anticrise, tá? Então, não perde não, meu amigo, porque posso garantir vai transformar teu negócio, tua carreira. Qual o sistema de organização de processos? Arthur Vanella. Obrigado, Arthurzão. Arthur Zavanella. Show. Existem muitos sistemas de gestão de processos nas empresas contábeis. Nós, lá na nossa empresa, nós usamos o G-Click, que é um sistema específico de processos para empresas contábeis. Inclusive, os donos do G-Click são empresários contábeis. Então, é um sistema feito de contador para contador. Foi o melhor sistema que eu conheci de todos eles que eu analisei, o mais completo, o mais poderoso. Então vale a pena você conhecer o G-Click, que vai te ajudar a ter seus processos organizados, para você se organizar primeiro e depois você organizar seu cliente. Beleza? Tem uma pergunta aqui da Bia Santos. Preciso ter uma mega estrutura de computadores? Eu não entendi o contexto, Bia. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Não tem. Então não sei exatamente qual é não consigo entender, Bia, qual é a tua dúvida específica, mas respondendo, hoje em dia, a minha dica para você é que você tenha sistemas em nuvem. O que são sistemas em nuvem? São sistemas que ficam em servidores na internet e você só acessa eles no seu computador. Porque dessa maneira, não importa muito o processamento do seu computador, o que importa é o processamento da nuvem. Então, eu vou dar um exemplo para você. Nós temos lá na nossa empresa, a gente usa o domínio web. É o domínio na versão online. Então, cara, a gente consegue acessar de qualquer lugar. Eu aqui na minha casa estou trabalhando, meu time está todo em home office ainda, inclusive, e estão trabalhando como se estivesse no escritório. O G-Click é na nuvem. Então, quanto mais sistemas em nuvem você tiver, mais liberdade você vai ter para trabalhar de onde quiser, da forma que quiser, com sistemas interligados, sem se preocupar com estrutura de computador. Qualquer notebook conectado à internet
Tendo sistemas em nuvem, faz qualquer coisa. Agora, se você tem o seu sistema local, você vai precisar de um bom sistema de computador para você poder ter produtividade. Tá bom? Legal, pergunta muito boa da Marine. Acho que é Marine, ou Marine. Como corrigir o cliente que não envia extrato bancário? Legal, legal. Essa correção, primeiro, para os clientes novos, Marine, passa daquele processo de onboarding, tá? De você explicar para ele os motivos pelo qual ele precisa fazer isso. Sempre quando você tem que convencer o cliente, guarda isso para você, tá? O que é convencer? Convencer é vencer com. Convencer é vencer com. É você mostrar para o teu cliente como ele vai vencer junto com você. É você responder a seguinte pergunta: o que eu ganho com isso? Percebe? Então, para você convencer alguém, você precisa mostrar para ela o que eu ganho com isso. E quando a gente fala o que eu ganho com isso, tem dois aspectos. O que eu ganho com isso de dores que eu deixo de ter, o que eu ganho com isso de prazeres que eu passo a ter. Entende? Dores e prazeres, estímulo negativo e positivo. As pessoas só se movem com esses estímulos, ok? Se movem principalmente por isso. Então, extrato bancário, como é que a gente trata? Primeiro, estímulo negativo. Empresário, se você não manda o teu extrato bancário, nós não vamos fazer sua contabilidade. Se você não faz sua contabilidade, você vai estar chamando a atenção do fisco, porque é uma obrigação legal, que você pode ser multado por isso. O dia que você for fiscalizado e não tiver contabilidade, o fisco pode te autuar, ele pode te tributar, te obrigar a pagar impostos que você não deveria. Então a contabilidade é uma obrigação legal. Empresas que não têm contabilidade estão incorrendo em não conformidade, vão ser multadas, podem inclusive ser excluídas do Simples Nacional, por exemplo, é uma possibilidade, podem ser acusadas de sonegação fiscal. Então, não faz isso não, isso vai doer muito, dor. Segundo, prazer. Com o seu extrato, eu vou conseguir te mostrar esse tipo de relatório. Você mostra para ele um sistema financeiro, um relatório de fluxo de caixa. É esse tipo de informação que eu vou dar para você. Então você vai poder acompanhar todo mês qual a evolução das suas receitas, qual a evolução dos seus custos variáveis, qual a evolução das suas despesas fixas, como tem sido a sua margem operacional, o que você precisa fazer para o teu negócio dar certo. Então, a melhor maneira de você convencer o cliente a mandar extrato é pela dor e pelo prazer. A dor dele não mandar e o prazer que ele vai ter ao mandar esse documento. Isso vale para tudo. Pega esse mindset, dor e prazer. Como é que eu faço para o meu cliente ter dor e prazer? E convencer ele, vencer junto com ele. Aí você vai conseguir convencer muito esse cliente. Turma, nosso horário está acabando. Daqui a pouquinho vai estourar a nossa contagem regressiva. Quero mais uma vez agradecer você pela tua presença, você que está comigo. Tenho muita sorte de ter você, esse privilégio. Essa semana, mais uma vez, quero te agradecer também por nós termos alcançado aí 40 mil seguidores, né, aqui no Instagram. Estou muito feliz de a gente estar junto aí nessa caminhada e eu sinto que nós estamos juntos, todos nós, escrevendo uma nova história da contabilidade, mostrando o poder dos contadores e como eles podem ser importantes para as pessoas, para as empresas e para todo o Brasil. Tá bom? Te espero amanhã na live às 19 horas, amanhã com uma participação especialíssima e te espero semana que vem, na Semana do Contador Anticrise. Tchau, tchau.